Agora eu vou falar hoje, sexta-feira, gente. Vamos falar aqui das operações que eu abri, salvo engano, na quinta-feira passada. São operações swing trade, onde eu montei uma carteira para passar posicionado uma semana, 2 semanas, né? E no decorrer da semana eu fui sendo estopado nas posições, né? Foi uma semana ruim. Essa carteira tem o intuito só de mostrar um período digamos, longo, né? De swing trade não é para uma semana. Aqui vocês vão olhar aqui, ó, que ela estaria com 11% negativo, mas isso é sobre os valores que eu ainda tenho investido, né, nas operações, as que eu não fui estopado. Eu já vou mostrar ali, ó, para quem não viu, é só entrar no canal e ver lá semana passada quando eu abri as operações. Eu ainda tenho duas operações, então aqui ela está em 684 negativos, né? Isso seria sobre o valor total de 27 mil e alguma coisa que está lá. Já subi aí o material. Para você que ainda não acompanhou, é só olhar lá, entrar no canal. E aí vejam os senhores que estariam em 684 negativo sobre esse valor de 6.206, que são as operações que eu não fui estopado, que são somente essas duas aqui, ó. Se observarem, eu tenho ainda em aberto aqui São Martinho, que está dando um retorno de 4%, e Pomo, que do ponto de entrada ela está 2,77 negativo, ela ainda não chegou no stop. Loss, é lógico que eu espero stop gain, assim como São Martinho, tá certo? Tudo bem? Eu estou mostrando aqui a operação que eu abri semana passada, né? De swing trade, para quem ainda não opera bolsa de valores, existem várias formas de operar e eu mostro aqui uma carteira que eu fiz ela para mais longo prazo, certo, gente? Então, olhando aqui, como eu estou falando, está em 684 negativo. Se você fizer isso sobre um valor de capital de 27 mil, hoje, né, que foi a abertura inicial dessa carteira, com 27 mil e alguma coisa, 684. Eu vou fazer aqui um preço médio, mas não é bem exato, né? Como seria negativo o total, mas estaria em 2,5% negativo. Muito embora esteja aqui 11%, mas é porque a operação está em 6 mil aqui hoje em aberto, né? Então, continuando aqui, as operações que estão em aberto aqui são São Martin e Pomo. As que foram fechadas durante a semana foi Localiza, né? Clabin e Alpa, que é Alpargatas, e Loca América. Então são essas quatro operações aqui que se encerraram durante a semana. Vou mostrar ali no Home Broker, onde foi o stop delas e por que motivo se deve trabalhar para operações de curto prazo com stop, tá bom? Aí aqui é o seguinte, vamos lá olhar aqui, ó. A primeira ação na qual eu fui estopado, né? Eu tinha colocado abaixo dessa último fundo aqui, ó, foi estopado na semana passada, vamos olhar a data ali. Aliás, nessa semana mesmo, né? Então, eu fui estopado dia 6, hoje é dia 8. Então, eu fui estopado dia 6. Se vocês olharem ali, ó, vamos olhar aqui, Clabin, dia 6, dia 4, dia 6 aqui, ó. Dia 6 eu fui estopado bem nessa posição aqui, e não me arrependo de ter estopado, porque é esta a metodologia da operação. A outra que foi estopada foi Loca América, também vamos olhar aqui o dia que foi estopado, né? Foi dia 4, né? Dia 4 fomos estopados aqui, e aqui se vocês olharem também, vamos olhar ali o dia 4 como foi o nosso stop, né? Abaixo dessa último fundo aqui, a semana foi pesada. E só falando aqui, eu não vou abrir novas operações para esta semana. Na segunda já é pronúncio de feriado e terça também, Nossa Senhora Aparecida, não haverá pregão aqui no Brasil, tá certo? Bom, a outra operação
que nós também fomos estopados, olha só, Alpar 4, né? Que é a Alpargatas, que é as Havaianas, né? Então foi nesse último fundo aqui também. Fui estopado aqui. Eu vou olhar o dia ali, mas salvo engano foi aqui no dia 4 também, né? Vamos observar ali, ó. Dia 4 foi a nosso stop ali, tá bom? Então foi um stop seguro abaixo dessa linha aqui do último fundo, ó. Era uma resistência. Aliás, um suporte, né? É um suporte e aí ela continua em queda ali, ó. Já houve uma queda ainda bem maior, aí de mais de 10% ao Alpargatas, então estamos fora da operação, fomos estopados. E aí foram três operações que se foram estopadas, né? Quatro, deixa eu ver aqui. Clabin, Locamérica. E aí, a outra, no caso, Localiza, foi a outra operação que fomos estopada, né? Fomos estopados em Localiza neste fundo aqui também. Vamos olhar aqui o dia que foi o stop dela. Foi dia 6. Então, a operação, no caso de Localiza, foi neste fundo aqui, ó. Vamos olhar ali. Então foi aqui, ó. Dia 6 de abril e ela já estopou. Então, se nós botarmos ali como resistência, eu atuo com price action, mas somente com suporte e resistência, tudo bem? Eu não atuo utilizando nenhum tipo de, digamos, nenhum tipo de bandas de bola em IFR, nada disso. Só atuo com suporte e resistência, price action limpo. Isso é que se chama para quem opera dessa forma, tá certo, gente? Então, as operações foram essas que eu abri para swing trade. Na semana, eu estaria hoje negativo, como eu estou falando, em 2,5%. E estaria hoje encerrando as operações, todas as operações, tá certo? Então, como hoje ela está próximo do nosso stop, se vocês olharem aqui, ó, ela chegou a bater ali próximo do nosso stop marcado, no último fundo ali, ó, daquele gap de alta, a gente tinha aberto, foi na quinta-feira, tá certo? Dia 30, salvo engano, a gente comprou aqui e agora estamos aguardando para que ela venha alcançar o último topo ali. Vamos dizer que o topo maior que Pomo alcançou foi este daqui, ó. Eu botei um pouquinho abaixo, né? Então, para ter aí um upside aí de lucro da onde a gente entrou, a minha intenção, né? A minha ideia é que ele viesse aqui com aí 17% de retorno. A outra operação que a gente está nela, está sendo bem sucedida. A gente entrou aqui no dia 30, né? Olhando aqui diretamente. Isso não quer dizer que a gente vai, talvez, ser bem sucedido nessas operações, porque são basicamente das 6 operações, 4 se encerraram. Essas aqui que têm a tendência de lucro ainda, né, tem que se manter. Não adianta ficar fechando a operação hoje, no geral, porque swing trade também pode ser para mais longo prazo, não só uma semana. Então, eu estou aguardando aqui que ela venha alcançar este topo, né? Então, ela já está próxima ali, digamos que eu imagino que São Martinho vai alcançar esse topo aí a semana que vem. Então, a gente abriu aqui no dia 30 também, e a gente teria aí um retorno hoje, olhando aqui até agora, né, de São Martinho, no portfólio que ela está aberta ainda, está em quase 5%. Isso não compensa as outras operações que basicamente deu prejuízo. Mas se vocês olharem, temos Pomo aqui que está dando 72%, R$ 72 de prejuízo, né? E 2,77, mas ela está retornando. Nós vamos ficar em aberto ainda a operação.
Então hoje a gente teria aqui 684. Por quê? Desconta aqui o valor que está positivo, né, na São Martinho. Aqui está negativo aqui, as outras que já foram fechadas negativo, nós teríamos R$ 684 aí negativos no total daquela carteira de 27 mil, tá bom? Então, eu disse quando eu abri essas operações que viria aqui mostrar para vocês como é que é a operação de trade, e eu não opero somente essa forma aqui, eu tenho outros tipos de operações também. Nessa semana aqui eu abri operações no caso, opções, que são formas de operar diferente, né? Fiz venda coberta, compra seco, enfim. E existem outras operações. E também tem operações em contratos futuros aí que faço day trade, normalmente 1 hora só de trade aí, só para se manter, digamos, atualizado, porque eu basicamente não opero aí contratos futuros para tirar bons retornos, somente para se manter ali bem, digamos, se aquecendo sempre ali para poder conseguir se manter atualizado e fazer operações na bolsa de valores, tá certo? Então era isso, a carteira dessa semana não foi boa, não foi positiva. Vamos aguardar, na próxima semana a gente abre novas posições e aí eu volto a falar dessa carteira aqui e a gente vai acompanhando ela para ver no longo prazo aí, ou médio prazo aí, seriam 6 meses no mínimo aí para a gente ver como estaria se comportando a carteira, né? Então nessa plataforma dá para ver várias as operações e aqui como ela está negativo ou positivo, né? Imposto se tivesse para pagar, aqui já aparece aqui o prejuízo, né? 771. Aqui é o total, né? 671 negativo. E como tem operações em aberto que está um pouco mais dando retorno, ela vai descontando do prejuízo aqui, tá certo? Então tá bom, era só isso que eu tinha para falar sobre operações de swing trade, tá bom?